Quantas vezes você já se sentiu no chão? Não estou falando apenas de tropeçar na rua, mas de cair por dentro. Aquela queda que não se vê com os olhos, mas que você sente na alma. A queda que vem depois de um não que você não esperava, depois de uma porta fechada, depois de um sonho que parecia tão perto e, de repente, se despedaçou. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje com o coração cansado, os olhos cheios de lágrimas e a sensação de que o mundo inteiro seguiu em frente, menos você. Talvez olhe ao redor e veja apenas cacos, pedaços de um relacionamento que acabou, fragmentos de um plano que não deu certo, restos de um futuro que você achava que seria lindo, mas que se perdeu no meio do caminho. E é justamente aí, nesse ponto de aparente fim, que Deus começa a escrever histórias que ninguém imaginaria. Porque é no chão que Ele nos encontra, é no pó que Ele sopra a vida, e é no silêncio da derrota que Ele sussurra: levanta-te, ainda há um caminho. Lembro-me de Elias, o profeta que viveu milagres incríveis, mas que em um momento de profunda exaustão pediu para morrer. Ele estava debaixo de um zimbro, sentindo-se sozinho e derrotado, acreditando que não havia mais nada para fazer. Mas Deus não o deixou ali. Enviou um anjo para tocar nele e dizer: levanta-te e come, pois o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19 verso 7. E aqui está o segredo: quando Deus diz levanta-te, Ele não está pedindo para você se recompor sozinho. Ele está dizendo que a força que você precisa não vem de você, mas Deus. Ele é quem levanta, Ele é quem fortalece, Ele é quem prepara a mesa no deserto. Talvez hoje você sinta que sua vida está em pedaços. Mas lembre-se, nas mãos de Deus, pedaços não são lixo. São matéria-prima para um recomeço. Um vaso quebrado nas mãos de um homem pode ser apenas sucata, mas nas mãos do oleiro, cada fragmento é recolhido com cuidado, cada lasca é colocada no lugar certo, e o que antes parecia destruído se transforma em algo ainda mais belo do que antes. Você pode até pensar: mas eu já errei demais. Eu já falhei tanto. Eu não mereço uma segunda chance. E Deus responde: você não precisa merecer. Eu não recomeço a sua vida porque você é perfeito, mas porque eu sou misericordioso. Meu amor não tem a ver com o que você fez, mas com quem você é para mim, filho, filha amada. Veja o exemplo de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele falhou no momento em que mais queria acertar. Mas depois, à beira do mar, Jesus não o chamou para jogar no rosto dele a sua fraqueza. Jesus o chamou para restaurá-lo. No mesmo lugar onde Pedro tinha conhecido a frustração de pescar a noite toda sem pegar nada, Jesus preparou um encontro de graça e um milagre de abundância. E Pedro não só foi restaurado, como se tornou a pedra sobre a qual a igreja começou a crescer. Sabe o que isso significa? Significa que a sua queda não é o fim. Significa que aquilo que parece ser a sua pior falha pode se transformar no ponto de virada mais poderoso da sua vida. Deus pega o que sobrou, o pouco que você acha que ainda tem, e transforma em muito. Ele pega lágrimas e transforma em canções. Ele pega deserto e transforma em jardim. Ele pega feridas e transforma em testemunho. Mas existe um momento decisivo, o instante em que você escolhe levantar. Porque Deus pode estender a mão, mas você precisa segurar. Ele pode abrir a porta, mas você precisa passar por ela. Ele pode mostrar o caminho, mas você precisa dar o primeiro passo. Talvez você esteja aí dizendo: mas eu não tenho forças. E ele responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12 verso 9. Não é sobre você ser forte. É sobre você se permitir ser levantado pela força de Deus. E se hoje você está com medo do amanhã, lembre-se, Deus não te chamou para viver olhando apenas para o que você perdeu. Ele te chamou para olhar para o que ainda vai fazer. Ele não te definiu pelo fracasso que você viveu, mas pelo propósito que ainda está diante de você. Se Ele te deixou viver mais um dia, é porque ainda há promessas para se cumprir. Se você acordou hoje, é porque o céu ainda não desistiu de você. Se ainda há fôlego nos seus pulmões, ainda há esperança no seu caminho. Eu sei que talvez você queira respostas imediatas. Eu sei que talvez você queira entender por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Mas Deus nem sempre explica. Muitas vezes Ele simplesmente pega você pela mão e diz: confia e anda. E quando você obedece, você começa a perceber que Ele estava o tempo todo escrevendo uma história maior do que você poderia imaginar. Então, hoje, eu te convido. Levante-se. Não importa se é com passos pequenos. Não importa se ainda dói. Não importa se ainda não faz sentido.
Apenas levante-se. Porque existe um caminho à sua frente, e Deus já está lá, esperando por você. Vamos falar sobre como caminhar nesse novo trajeto sem olhar para trás, como confiar em Deus mesmo quando o futuro é incerto. Quando tudo parece ter acabado, há uma voz que insiste em ecoar na alma: levanta-te. Essa voz não é fruto de um pensamento positivo vazio, não é autoajuda disfarçada de espiritualidade. Essa voz vem diretamente do trono de Deus. É a mesma voz que fez Lázaro sair do túmulo, que fez o paralítico levantar-se e carregar sua maca, que fez Pedro se erguer novamente depois de negar o Mestre. E hoje, essa voz está chegando até você. Talvez você esteja no Vale das Cinzas, olhando para tudo o que perdeu. Talvez sinta que não restou nada, nenhum motivo para continuar. É aí que o Espírito Santo sussurra: o que sobrou, eu posso transformar em algo novo. Lembre-se, com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão. Com um punhado de farinha e um pouco de azeite, Deus sustentou a viúva de Sarepta e seu filho durante toda a seca. Com um simples cajado, Moisés abriu o mar. Deus nunca precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa do que você ainda tem. E isso, por menor que pareça, é suficiente para um recomeço. O poder dos recomeços de Deus. Quando você decide se levantar, mesmo ferido, algo começa a se mover no céu. As pessoas podem até achar que acabou para você, mas Deus não pensa como as pessoas pensam. A Bíblia diz: pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, verso 11. O inimigo quer que você se concentre no que perdeu. Deus quer que você veja o que ainda tem. Talvez você perdeu um emprego, mas ainda tem um talento. Talvez perdeu amigos, mas ainda tem um chamado. Talvez perdeu força, mas ainda tem fé. E a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, move montanhas. Quando o resto é o suficiente. O profeta Ezequiel foi levado por Deus a um vale cheio de ossos secos. Aos olhos humanos, ali não havia mais nada a fazer. Mas Deus perguntou: Filho do homem, poderão esses ossos viver? Ezequiel respondeu: Senhor, tu o sabes. E Deus disse: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E diante dos olhos do profeta, os ossos se juntaram, cresceram tendões, carne e pele, e o Espírito de Deus soprou vida sobre eles. Se Deus pode transformar ossos secos em um exército, Ele pode transformar os pedaços da sua vida em uma história de vitória. O chamado para levantar-se. Levantar-se não significa que tudo vai mudar de um dia para o outro. Significa que você decidiu não morrer no chão. Significa que você entendeu que o lugar da sua dor não é o seu endereço final. Quantas vezes Davi foi perseguido e injustiçado? Quantas vezes chorou até não ter mais forças? E mesmo assim, ele dizia: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmos 42, verso 5. Essa é a decisão que transforma restos em recomeços, esperar em Deus enquanto se move pela fé. Pai amado e querido, hoje eu oro por todos que se sentem no chão, sem forças, sem ânimo e sem direção. Senhor, o coração deles está cansado, as lágrimas já não são poucas, o peso já parece insuportável. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que levanta o abatido, que fortalece o fraco e que faz nova todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, toca agora no coração desta pessoa que ora comigo. Que o teu Espírito Santo entre na casa dela, no quarto dela, no lugar onde ela está, e preencha esse ambiente com paz. Que a ansiedade dê lugar à confiança, que o desespero dê lugar à esperança, que a dor dê lugar à tua cura. Senhor, assim como o Senhor fez com Pedro, estende a tua mão e levanta essa pessoa das águas profundas. Assim como o Senhor fez com o filho pródigo, recebe-a de volta com amor e restaura sua identidade. Assim como o Senhor fez com Lázaro, chama-a para fora da sepultura da tristeza e da desistência. Pai, eu oro para que os restos dessa vida sejam tocados pela tua unção. Que tudo o que parece pequeno, insignificante e insuficiente se multiplique em tuas mãos. Que haja provisão onde há escassez, força onde há fraqueza, fé onde há medo. Senhor, quebra as correntes que prendem, fecha as portas que não vêm de ti e abre as portas que ninguém pode fechar. Restaura sonhos que foram deixados para trás, reacende a chama que apagou, devolve a coragem de tentar mais uma vez. Pai, eu te peço que essa pessoa sinta o abraço do Senhor agora. Que ela saiba que não está sozinha,
que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Que a tua voz seja mais alta que a voz da acusação, que a tua luz seja mais forte que qualquer escuridão. E que, a partir de hoje, ela se levante não na força dela, mas na força do teu espírito. Que cada passo seja guiado por ti, que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria, e que o final dessa história seja testemunho da tua fidelidade. Eu declaro, em nome de Jesus, que este é o tempo de se levantar. Este é o tempo de recomeçar. Este é o tempo de viver o novo de Deus. Amém. Quantas vezes na vida você se sentiu derrotado, como se tivesse caído e não conseguisse mais levantar? Quantas vezes a dor, a tristeza ou o desânimo pareceram tão grandes que tudo se transformou em restos, pedaços quebrados daquilo que um dia foi inteiro, daquilo que um dia você sonhou ou planejou? Eu quero te dizer, com toda a certeza do meu coração, que esses restos não são o fim da sua história. Deus é especialista em transformar o que parece perdido, quebrado, inútil, em um novo começo cheio de vida. E é justamente sobre isso que vamos falar agora: como levantar-se do chão da dor, do fracasso, do abandono, e caminhar para um recomeço abençoado por Deus. A realidade dos restos, quando tudo parece perdido. Na vida, muitas vezes, enfrentamos momentos que nos deixam com o coração despedaçado. É a perda de um emprego, uma relação que terminou, uma doença inesperada, uma decepção profunda, um sonho que parecia tão certo, mas que hoje só nos restou em pedaços. É o que podemos chamar de restos. Esses restos são como os cacos de um vaso quebrado, espalhados no chão. Você olha para eles e pensa, não tem mais conserto. Ou então, sente que não há mais propósito, que o caminho acabou, que Deus talvez tenha desistido de você. Mas, querido irmão, querida irmã, Deus nunca desiste de você. Ele está vendo cada pedaço, cada resto da sua vida, e está pronto para juntar tudo de novo, com mais força e beleza do que antes. Exemplo bíblico: o profeta Elias e a restauração após a derrota. Vamos olhar para a palavra de Deus, que é fonte de vida e esperança. No livro de 1 Reis, capítulo 19, encontramos o profeta Elias, um homem de Deus que enfrentou grandes desafios. Após uma vitória contra os profetas de Baal, ele foi perseguido, ameaçado de morte pela rainha Jezabel e fugiu para o deserto, cansado, derrotado, sentindo que sua vida tinha acabado. Elias se sentou sozinho, pediu a Deus que o levasse, pois ele não via mais sentido. Mas Deus não o abandonou. Ele enviou um anjo para cuidar dele, para alimentá-lo com pão e água. Deus renovou as forças de Elias e o colocou de pé para continuar sua missão. Essa história é uma poderosa lição para nós. Mesmo quando estamos caídos, quando tudo parece um fim, Deus nos alimenta, nos fortalece e nos levanta para um novo propósito. Como Deus transforma restos em recomeços. Deus usa nossos restos como matéria-prima para o novo. Quando pensamos em restos, logo imaginamos algo inútil, jogado fora. Mas Deus é um Deus que transforma a escassez em abundância. Ele pega os nossos pedaços, as nossas fraquezas, os nossos erros e os transforma em algo útil e bonito. Na Bíblia, em Isaías 61 verso 3, Deus promete dar a beleza de araque em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito angustiado. Deus troca o nosso choro pela alegria, o nosso desânimo pelo louvor. Ele faz de nós um vaso novo, mesmo que o antigo tenha sido quebrado. Ele renova nossas forças para seguir em frente. Muitas vezes, o que nos impede de levantar são as nossas próprias forças que parecem esgotadas. O salmista nos lembra em Salmos 73 verso 26. A minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quando sentimos que não temos mais força, Deus é quem nos sustenta, nos levanta, nos enche de coragem e determinação. Deus abre novos caminhos onde parecia não haver saída. Jeremias 29 verso 11 nos traz a promessa que todo cristão precisa ouvir. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está preparando um caminho novo. Ele abre portas onde só havia muros. Como se levantar diante dos restos? Se você está no chão, diante dos seus restos, saiba que o primeiro passo para se levantar é reconhecer sua dependência de Deus. Não tente se levantar sozinho. Deixe que Ele seja sua força. Confesse suas dores e limitações para Deus. Não tenha medo de ser honesto. Deus já conhece seu coração.
Ore pedindo restauração. Como Elias, peça que Deus renove suas forças, que Ele te alimente com sua palavra e sua presença. Entregue nas mãos de Deus seu passado e suas mágoas. Não carregue esse peso sozinho. Busque renovação espiritual diariamente. Leia a Bíblia, busque comunhão, esteja perto de irmãos e irmãs que possam te apoiar. Tenha fé no novo caminho que Deus vai abrir. Mesmo que não veja nada agora, creia que Ele está preparando algo melhor para você. Um testemunho para inspirar sua fé. Quero compartilhar com você um testemunho real de uma pessoa que passou pelo Vale dos Restos e encontrou o caminho do recomeço. Maria era uma mulher que perdeu tudo: emprego, família, saúde. Parecia que sua vida tinha acabado. Ela se sentia sozinha, cansada, sem forças para continuar. Mas em meio à dor, ela se apegou a Deus, entregou seus restos, e pediu a Ele que a levantasse. Com o tempo, Deus restaurou a saúde de Maria, abriu uma nova porta de emprego, e ela reconstruiu sua família com mais amor e fé do que nunca. Hoje, Maria é um testemunho vivo de que, mesmo dos restos, Deus pode fazer um novo começo glorioso. Se Maria conseguiu, você também pode. Querido irmão, querida irmã, a caminhada pode parecer difícil, mas Deus está com você em cada passo. Ele está dizendo: levanta-te, ainda há um caminho. Não importa quantos restos você tenha no chão, Ele quer levantar você para uma vida nova. Se este vídeo tem sido uma palavra de vida para você, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé e esperança. Curta, compartilhe e comente aqui como Deus está transformando seus restos em recomeços. Lembre-se, o que parece um fim, para Deus é um recomeço cheio de promessas. Ao longo desta jornada, refletimos sobre as quedas, as dores, e sobre como a vida pode parecer feita apenas de restos, pedaços quebrados do que um dia fomos ou sonhamos ser. Mas o ponto mais crucial de toda essa caminhada é a decisão consciente de se levantar. Levantar-se não significa ignorar a dor ou esquecer o passado, mas sim escolher caminhar adiante, confiando no Deus que transforma nossas histórias. A esperança que renasce, um convite para um novo começo. Quando tudo parece ruir, e olhamos para os restos no chão, a esperança pode parecer uma palavra distante. Mas Deus nos chama para lembrar que Ele não é Deus de desânimo, e sim de vida abundante. Em Jeremias 29, verso 11, Ele declara claramente: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa é para você, que está sentindo o peso do passado. Deus está trabalhando um futuro cheio de luz e possibilidades, mesmo que agora tudo pareça escuro. A fé, o combustível para o recomeço. Muitas vezes, a fé é o último recurso quando estamos no fundo do poço. Ela pode ser pequena, tímida, quase invisível, mas é suficiente para que Deus realize grandes obras. O exemplo da mulher com fluxo de sangue, descrito em Lucas 8, é poderoso. Ela sofreu por 12 anos, enfrentou frustrações e custos financeiros, mas a simples fé de tocar a orla do manto de Jesus foi o suficiente para ser curada. Assim também, no nosso recomeço, a fé é o primeiro passo, o pequeno toque que desencadeia a restauração, cultivando uma fé firme para os desafios que virão. Ter fé não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus é maior que elas. Para isso, é fundamental buscar a palavra de Deus diariamente. A Bíblia é a lâmpada que ilumina nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Ela fortalece a alma, renova a mente e alimenta a esperança. Manter uma vida de oração constante. Mesmo quando as palavras faltam, a presença de Deus em nosso coração é o que sustenta. Orar nos conecta com o poder que nos levanta. Participar de uma comunidade de fé. A caminhada cristã não é solitária. Estar junto a irmãos e irmãs fortalece, incentiva e traz conforto. Recordar e afirmar as promessas divinas. Em momentos de dúvida, recordar que Deus é fiel nos ajuda a seguir em frente. A transformação no processo de levantar-se. Decidir se levantar é um ato de coragem e fé, e já é o início da transformação. Deus trabalha em nós durante essa jornada, mudando nosso caráter, renovando a esperança e preparando-nos para as bênçãos futuras. Cada passo na caminhada traz crescimento. Por vezes, as provas que enfrentamos moldam a nossa alma, nos tornando mais fortes, mais sábios, mais preparados para servir. O perdão, a chave para libertação e avanço. Um aspecto fundamental do recomeço é o perdão.
Guardar mágoas e ressentimentos é como carregar pedras pesadas que nos impedem de andar. Jesus nos ensinou, em Mateus 6 verso 14 e 15, que perdoar é essencial para receber o perdão de Deus. Perdoar não é esquecer ou minimizar a dor, mas libertar-se para seguir adiante, sem amarras do passado. Essa liberdade abre espaço para que Deus atue plenamente na nossa vida. O impacto do seu recomeço na vida dos outros. Quando Deus levanta uma pessoa que estava caída, essa pessoa torna-se luz para outros que estão na escuridão. A sua história de superação, mesmo que ainda em construção, é um testemunho vivo do poder de Deus. Pense em José, vendido como escravo, injustiçado e preso, mas que não desistiu da fé. Deus o levantou, e ele se tornou um instrumento de salvação para toda uma nação. Assim, o seu recomeço pode influenciar e transformar a vida de muitas pessoas que precisam de esperança. O chamado para agir: levante-se hoje. Não deixe para amanhã o que Deus está te convidando a fazer agora. O momento de levantar é hoje. Deus já abriu um caminho para você, mesmo que não veja ainda todos os detalhes. O primeiro passo, mesmo que pequeno e inseguro, é o começo da caminhada para a vitória. Levante-se, movido pela fé e pela certeza de que Deus está ao seu lado. Encorajamento final e convite à participação no canal. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe luz para sua vida, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui você encontrará sempre palavras de fé, encorajamento e oração para fortalecer sua caminhada. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir que ainda caminho, e deixe seu comentário contando como Deus está trabalhando na sua vida. Lembre-se, levanta-te, ainda há um caminho, e Deus está contigo em cada passo dessa jornada. Oração final de entrega e consagração. Vamos orar juntos para que Deus conclua essa obra em sua vida, que Ele te levante, transforme seus restos em um recomeço glorioso e te fortaleça para a caminhada. Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que preciso da Tua força para levantar. Peço que o Teu Espírito Santo me envolva e me fortaleça, que eu possa deixar para trás os restos do passado, e caminhar com fé, esperança e coragem. Senhor, faz um novo em mim, transforma meu coração e minha mente. Dá-me a certeza de que o caminho que o Senhor abriu é para a vida, para a paz, para a alegria. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, confiante que Tu és fiel. Que a minha história seja um testemunho do Teu poder restaurador. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Chamada para o canal. Se essa mensagem tocou seu coração, se trouxe esperança e renovação, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, sempre teremos palavras de fé, oração e encorajamento para que você nunca desista, sempre se levante. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra e deixe seu comentário contando como Deus está trabalhando na sua vida. Lembre-se, levanta-te, ainda há um caminho, e Deus está com você em cada passo dessa jornada.